Salve, salve, aqui é o quadro Infinito e Além, onde a gente analisa em tempo real aqui, ao vivo, né, as lojas aqui dos nossos parceiros. Que no caso uma hamburgueria de Guarapari, Espírito Santo, cidadezinha aí de 160 mil habitantes que flutua para 1 milhão. Aqui ela, né, vamos fazer a análise dela aqui. Então, primeira coisa aqui, ó, foto da capa, qualidade, te diria razoável, por enquanto passa. Lembrando que sempre no celular do cliente isso aqui aparenta ter uma qualidade até melhor vendo no celular. Aqui vem a logomarca do cara, um nome, te diria, talvez um pouco difícil de escrever, tá? Não recomendaria esse tipo de nome, mas enfim, tá legível. Aqui no caso, o nome da loja. Primeiro, grande problema aqui dessa conta. Nome da loja com caractere especial. O que é um caractere especial? Cedilha, acento, arroba, enfim, tracinho. Essas coisas você deve realmente evitar, tá? Aqui no caso, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para consertar essa conta é acertar o nome dele. Então, você que não sabe, o único jeito de você fazer isso quando você não tem habilitado aqui no painel é abrindo o chamado. Aqui você deixa o seu contato e coloca lá, favor alterar o quanto antes, tá? Aqui você clica em solicitar atendimento, ele vai solicitar. Por que disso? Porque essa conta aqui, ela não tem o campo de alterar a loja aqui, que já tem na maioria das contas recentes do iFood. Então, se você está com esse problema, você tem que vir aqui nos chamados, tá? E clica aqui em atendimento, clica em abrir chamado, tá? Aí digita aqui alterar nome da loja. Aí ele vai abrir aquela caixa lá, beleza? Então, aqui continuando a análise, vamos olhar os destaques dele, tá? Toda vez que uma loja tem esse tipo de produto no destaque, tem alguma coisa realmente muito errada nessa loja. Então, ó, dois produtos aqui que são em tese complementos aparecendo como destaques. Ou seja, a loja aqui perdeu duas posições que podia estar, por exemplo, um hambúrguer, alguma coisa que realmente dá um dinheiro bacana. Essas duas posições foram perdidas para itens complementares, tá? Aqui os hambúrgueres dele, tá? Tem foto, as fotos aparentam até ser de internet, mas tá, te diria assim, razoável, tá? Técnica aqui de ancoragem, finge que o preço é um preço muito mais alto, vende mais barato, né? Sempre aqui, galera, vocês têm que ter 20% de desconto, pelo menos, tá? Para aparecer, para compensar fazer isso aqui, você tem que ter esses 20%. Se você não sabe o que é isso, que a gente chama de preço fake, entra em contato com a gente e também não deixa de entrar para o sistema, tá? Aqui as bebidas, aqui é um problema sério dele. Ele só tem uma Coca-Cola, que é a Coca-Colazinha pequenininha PET de 250 ml, então tá faltando refrigerante. Aqui os molhos deveria estar como complemento, ou seja, quando o cara selecionasse o hambúrguer, deveria estar aqui, né? E não solto aqui na seção. Aqui as fritas tá perdendo a oportunidade de vender o dobro, o triplo, o quádruplo de fritas, né? E também os adicionais que poderia ser o refrigerante e assim vai, tá? Então aqui basicamente numa leitura rápida aqui do cardápio dele, te diria que os maiores problemas deles hoje está no nome, um nome difícil da pessoa saber escrever, tá? E a questão de faltar essas palavras-chave, tipo hambúrguer artesanal e assim vai. Então ali a sugestão da alteração do nome, a gente colocou já, usando os 40 caracteres, que é o máximo que o iFood deixa, o nome da loja, seguido de palavras-chave, hambúrguer artesanal e smash, são palavras que realmente trazem um impacto grande, tá? Aqui, se você observar o cardápio dele, a gente mexeu só em um item, que foi esse aqui,
Nesse tal item a gente escreveu, originalmente ele só chamava lá cheeseburger, a gente escreveu traço, queijo e hambúrguer artesanal, tá? Então isso aqui despontou as vendas dele, tá? E basicamente então o teste passou concluído, ou seja, positivo. Vamos fazer isso agora no resto do cardápio dele. Então, ajustado o nome, outra coisa que antes de eu mostrar para vocês, foi ajustado agora, exatamente agora antes de eu gravar para vocês, a descrição, tá? Se você não sabe fazer uma descrição bacana, não foque só no texto ser interessante, tem que ter realmente bastante palavras chaves, né? Então aqui, ó, palavra hambúrguer, palavra smash, palavra artesanal, né? Enfim, experiência gastronômica, o que eu incluiria aqui? Nossa entrega é grátis para grande maioria da cidade e super rápida. Então, adicionaria aqui, no caso aqui das palavras-chave, nunca bota hashtag, sempre vírgula, tá? Faça esses erros de escrita, tipo burger com U aqui, escreva o máximo possível. Vamos ler aqui o que mais está faltando nessa conta. Ele bota o nome dos bairros, quer dizer, no caso foi a gente colocou, que são os bairros que ele realmente consegue atender no raio. Aqui faltou também as palavras barato, barata, entrega rápida, entrega grátis, a palavra grátis solta. Que diria que está suficiente. Vamos salvar as alterações. Aqui a descrição você pode alterar qualquer dia. É bom sempre conferir o telefone da loja, se o endereço da loja está certo. E vamos agora partir para o resultado. Só da gente alterar ali o nome do produto, certo? Você vê que é um produto que não tinha tanta vendagem por ser o mais barato, ele acabou agora despontando na terceira posição. Então a teoria diz que se a gente acertar aqui a nomenclatura, além do iFood conseguir entender o que é esse item, ele vai conseguir aparecer em mais pesquisas, né? Que foi o caso aqui, ó. Uma mísera alteração dessa rendeu 89,56% de aumento acima da concorrência aqui, certo? Veja como a conversão dele saltou bastante. Isso aqui é um comparativo de uma semana, né? Então, basicamente, uma semana aí do teste de palavra, a gente teve um ganho aí bastante expressivo. Se comparar contra a própria loja, aqui é o que a gente sempre fala. No 88 a gente sempre mostra as coisas ao vivo funcionando, tá? Aqui, ó, ele tinha uma conversão de apenas 7,19%, saltou para 19,28%, ou seja, mais de 2 vezes de crescimento, né? 2,02 vezes aí a mais. Fora isso, veio aqui um grande aumento aqui nas visitas, 10% acima, né? E agora com o cardápio em tese mais legível, ou seja, as pessoas entendendo os nomes, a coluna da visualização também despontou drasticamente. Então, se você olhar todos os índices dele aqui, estão no mínimo duplicados, dobrados, quer dizer, no caso. Beleza? Aqui o score geral, 168% de crescimento, ou seja, 1,6 vezes acima. Se a gente olhar os 30 dias dele, o salto aí de 9,4, ou seja, só uma semaninha aí já impactou bastante, tá? Então aqui basicamente agora a gente tem que proceder para o cardápio, tá? E começar a acertar os nomes desses itens, ou seja, deixar eles passíveis do iFood encontrar eles, né? Aqui no caso, esse item está em promoção, ó, todos eles estão em promoção na verdade, então a gente teria que desarmar a promoção. Então aqui, ó, você vai descobrir que está na campanha inteligente, ele está aqui em todas essas listas. Então basicamente
eu teria que pegar, desarmar todas as promoções. Não vou fazer isso porque nesse horário a loja está aberta. Mas aqui, bem resumido para vocês, a gente teria que escrever cheese salada, né? Espaço, queijo, hambúrguer artesanal e salada. Por que que você tem que escrever isso? Porque se você não escreve a palavra hambúrguer, ou pelo menos burger, tá? Aqui o certo mesmo seria burger cheese salada, burger cheese bacon, burger cheese egg bacon, burger double cheese, né? Sempre colocar essas letras maiúsculas, igual a gente fez ali a primeira, ó, o exemplo, tá? E de preferência já deixa no próprio título o resumo do que é o item, entendeu? Porque para a pessoa que está abrindo a primeira vez ali seu cardápio, ela às vezes vai dar uma rolada de tela rápida e ela não vai ter tempo de entender a diferença desses dois, sabe? Ainda mais ali no celular que a imagem fica pequena. Aqui no caso, por exemplo, aparenta ser quase a mesma coisa. Esse aqui tem o tal do ovo. O ovo não está aparecendo direito ali na imagem. Então, se aqui tivesse burger, cheese, egg, bacon, espaço, hambúrguer artesanal com ovo e bacon, pronto. O cliente que, vamos dizer, é mais preguiçoso, que ele não chega a clicar aqui, né? Lembrando que isso aqui, para a linguagem do iFood, é considerado essa coluna aqui, né? De colocar na visualização. Quando o cara clica ali para adicionar, isso aqui daí é considerado sacola, né? Então, aqui do caso dele, basicamente consertar esses itens, tá? E a próxima coisa aqui que eu diria para ele é ter mais variedades aqui das bebidas, tá? E eu particularmente entendo que a loja que interpreta que a bebida ela é um item é, que realmente alguém vai querer comprar solto, aí realmente cria-se esse tipo de seção igual esse que está aqui, bebidas, certo? Se a sua loja não é esse tipo, que é o caso aqui da loja dele, na loja dele as pessoas vão comprar essa bebida junto com o hambúrguer, certo? Ou junto com um novo item que a gente sugeriu que é o Smash. Ela não vai comprar isso solto. Então, quando você deixa a oportunidade de comprar isso solto, quando você ativa às vezes a campanha inteligente ou algum outro cupom, isso pode dar literalmente um prejuízo para você, entendeu? Então, aqui no caso, uma das coisas que a gente teria que fazer é realmente tirar as bebidas aqui dessa seção solta, os molhos a mesma coisa, né? E basicamente embutir eles como adicionais ali, complementos dos itens, né? Aqui como no caso ele botou o queijo para o cara escolher entre mussarela e cheddar, tá? Aqui o mesmo erro, apesar dele escrever queijo, o certo aqui seria estar escrito queijo mussarela. Então existem diversas promoções do iFood que às vezes você não entra porque você não escreveu certas palavras. Então, por exemplo, esse mês tá rolando uma promoção que é sobre guloseimas. Então, todos os itens que estão escritos sobremesas, o iFood está selecionando via campanha inteligente. Aí, às vezes você não escreve isso, fica naquele preconceito de todo mundo sabe que isso aqui é uma sobremesa, por que que eu vou escrever sobremesa de novo? E tentando, vamos dizer, fazer um cardápio limpo, um cardápio bonito, sendo que se esquece como funciona o iFood, que no caso, o grande mecanismo de busca do iFood é puramente texto. É texto, localidade e taxa de entrega. É isso que reina no iFood. A foto em si, ela é realmente para te distinguir dessa galera que não bota foto ou que usa realmente fotos que fica muito claro que são fotos de internet, né? Então aqui no caso dele, outra coisa que a gente teria que já desativar, se a sua loja costuma fazer isso aqui, não faça isso. Não é legal botar bilhetes, mensagens dentro do cardápio, tá? Eu vou por hora aqui só desarmar, mas o certo era eu deixar deletado isso daqui, tá? Então, basicamente, dessa primeira análise dele, seria isso. O que mais ele está sendo punido é realmente por não conseguir controlar aqui
a taxa de entrega e o tempo, né? Taxa de entrega ele até consegue manipular, porém o tempo não, porque o tempo é de escolha do algoritmo do iFood da entrega parceira. Então aqui no caso, quando a gente analisou a loja dele via 88, tá? Você vê aqui os produtos que mais venderam e mais contribuíram com caixa foi o Double Cheese e o Cheese Egg Bacon, certo? Ou seja, as pessoas aparentam estar comprando por quantidade de coisas escritas, ou seja, ovo mais bacon mais não sei o que, né? Do que os itens mais baratos dele, tá? Aqui é um relatório da 88 que é atualizado em tempo real. Então, se você ver aqui o mapa 3D dele, que é uma funcionalidade única aqui da 88, você vai descobrir que ele tem bastante entrega longe da cidade, ou seja, a loja dele é realmente utilizada para que a gente chama de compensação de rota, tá? Ali no caso demorou um pouquinho, porque realmente são muitas entregas. Então, se você olhar aqui, basicamente a cidade é populada mais para esse lado de cá. Aqui já é encruzilhada com a rodovia, onde fica a rodoviária aqui da cidade. Ele, ao invés de vender aqui nessa região, que quase não tem casa, ele não consegue. Aqui já é um lugar mais de uma renda menor, né? Então ele acaba vendendo realmente o produto dele aonde tem mais prédio, onde tem mais coisa. E como que toca os pedidos dele? Os pedidos deles tendem a tocar porque os entregadores da entrega parceira, fazem alguma entrega aqui nessa região. Assim que eles fazem isso, o iFood dá visibilidade para que ele, que é uma loja próxima, consiga ter uma entrega próxima, né? Jogando de volta os entregadores para onde estão a maioria dos restaurantes. Então, basicamente, o mapa dele é como se fosse uma loja que para o iFood serve mais para realmente mobilizar esses entregadores para eles ficarem o mais próximo possível das entregas, né? Ou seja, toda vez que você manda um entregador para um bairro distante, aquele restaurante que fica ali naquela região, principalmente se for o caso igual esse aqui, que é um dos poucos restaurantes que atua nessa região, você vai acabar sendo privilegiado ali nas listas para conseguir fazer esse tal entregador voltar para próximo dos outros restaurantes. Então isso aqui é uma análise bastante interessante. A outra coisa que só aqui no 88 tem é o mapa de análise geoespacial dele. Aqui é um mapa que mostra hexágonos no mapa, aglomerando aqui, no caso, a configuração para o estilo de tamanho das quadras dessa cidade, um estilo de 150 metros de diâmetro do hexágono, e ali vai falar o ticket dele, tá? O ticket dele aí, ó, a altura do hexágono é basicamente a quantidade em valor faturado, certo? E as cores diferem a quantidade de pedidos. Então, você olha aqui onde fica a loja fica bem aqui. A região que mais deveria ter já uns pedidos, até pela concorrência, ele acaba sendo mais fraco, né? E vendendo muito longe por conta dessa questão de estar sendo usado pela entrega parceira para literalmente só ficar remobilizando os entregadores. Então, se você usa entrega parceira, sempre pensa isso. O entregador vem para perto de você. Se o iFood não der uma entrega para ele, ele vai estar pagando, tendo que pagar para o entregador se deslocar dali para o tal restaurante. Então, ele sempre meio que tende a mandar um entregador perto de você, e quando esse entregador está perto de você, ele te dá um destaque nas listas para que você consiga vender, ou seja, para que ele não tenha que pagar um deslocamento gigante. Vamos supor, o entregador vem entregar um pedido aqui, os restaurantes estão aqui mais na praia. Imagina o iFood ter que pagar esse deslocamento todo só para o entregador estar próximo desses outros restaurantes, certo? Então, em resumo, é essa a primeira análise dele. Vamos aplicar aqui
E daqui a uma semana a gente volta no episódio 2 aqui dessa análise, vendo o resultado que foi obtido, tá? Então é isso, galera. Em bastante resumo, nome de loja, foto de perfil, foto de capa, foto dos produtos, composição de cardápio clean, produtos que você não quer que venda solto, todos nos complementares, certo? Sem esses bilhetes, uma página, vamos dizer, mais estilo profissional, e aproveitar realmente nos destaques itens que realmente você quer vender e não itens que deveriam ser, na verdade, complementos, beleza? Outra coisa aqui que a gente vai criar aqui é o que se observa no cardápio dele, que falta uma variedade para ele ter mais volume de pedidos e também um fluxo de caixa mais constante, que seria realmente o Smash Burger, que costuma ter realmente um custo muito mais baixo do que a carne artesanal. Então, aqui no 88 a gente também analisa isso, tá? Para ver se o cardápio tem itens realmente vendáveis. Então, tem muita gente que procura a gente, só que o cardápio tá... O cara até tem itens vendáveis, porém tá tão mal configurado que até para o cliente entender aquilo fica confuso. Então, acaba tendo muita fuga ali dos acessos, né? Tem muita visita, porém não tem visualização do cardápio. Beleza? Então, aguardo vocês daqui a uma semana, continuação dessa análise. Tamo junto, é só o começo. Entre logo para 88, vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo na descrição.